Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos nossas boas-vindas à sala virtual da EBD, da Assembleia de Deus Missões, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Neste trimestre temos o tema de estudo, que já é conhecido de todos: relacionamentos em família. Superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O pastor Elianai Cabral, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conte, comentarista das lições bíblicas da CPAD e autor de uma dezena de livros, todos publicados pela CPAD, é o nosso comentarista nesse trimestre. Nesta oportunidade apresentaremos a 12ª aula do segundo trimestre de 2023, sob o tema Criando Filhos Saudáveis. Esta aula será ministrada no Templo da Assembleia de Deus no próximo domingo pelo nosso professor Luiz Carlos Giovanni. Também nesse domingo estamos comemorando 112 anos de fundação no Brasil. Então, queremos aqui parabenizar a todos os membros das Assembleias de Deus pelo 112º aniversário de fundação desta Igreja do Senhor. Criando Filhos Saudáveis é o tema, o qual tem o texto áureo que queremos compartilhar neste momento. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Temos também a verdade prática, que é o suprassumo da nossa aula. Quando nós concluirmos o nosso comentário, nós sintetizaremos a nossa aula nesta frase: a vontade de Deus é que os pais eduquem os seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 42 ao 52. Leiamos, portanto. Se você tem uma Bíblia, tome a sua Bíblia. Pode ser uma Bíblia física, pode ser uma Bíblia digital. Não deixe de ler a palavra de Deus. Leiamos, portanto. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhe sujeitos. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Meus caros irmãos ouvintes internautas, proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável
equilibrada. É o grande desafio da família cristã diante de um contexto de imoralidade e violência presente na sociedade atual. Por isso, esta aula estudará a natureza da família de Jesus, as fases de vida do nosso Salvador, conforme os evangelhos registram, e finalmente, o tríplice desenvolvimento de nosso Senhor dentro de sua família. A partir desse estudo, podemos aprender preciosas lições para nossa família. A infância, a adolescência, a juventude e a fase adulta compõem o ciclo de vida que uma família necessita para proporcionar todos os meios necessários que uma criança que precisa para desenvolvimento físico, psíquico e espiritual. Meus caríssimos irmãos, podemos afirmar que nossas famílias têm sido bem-sucedidas neste propósito? Na aula de número 9, comentamos sobre uma família nada perfeita, onde vimos a disfuncionalidade da família do rei Davi. A ideia aqui é fazer um contraste com a família de Jesus, mais especificamente na maneira de José e Maria criarem os seus filhos. Mostraremos o quanto o ambiente proporcionado pela família de Jesus era mais funcional que a família do rei Davi. A família cristã deve ser o lugar em que os nossos filhos possam se desenvolverem em sabedoria, em estatura e principalmente em graça diante de Deus e dos homens. Em nossa família, os nossos filhos devem ter as suas primeiras experiências com Deus, de modo a desenvolver a maturidade cristã. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme São João, capítulo 1, versículo 14. E nesta aula estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa do nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Uma família normal. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, conforme Lucas capítulo 2, da raiz de Jessé, conforme Isaías 11. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo, conforme Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, como o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara
e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1, 18 a 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isto a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. E recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, conforme Lucas 2,7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2,7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão, e pelo menos mais de uma irmã, conforme Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e os seus irmãos Tiago, de José, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se neles. Marcos 6,3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias, e por isso o rejeitavam. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamado de Festa dos Tabernáculos. E disseram, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam neles. Conforme São João 7, 1 a 5. Somente depois de sua ressurreição, os seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo. E mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém, conforme lemos na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. O modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus, conforme Lucas 1, 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar esta diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como o nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases da sua vida: a infância, a adolescência e a juventude. A infância de Jesus. Após nascer em Belém, da Judéia, nós lemos em Lucas 2, 4 e 7. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém,
porque era da casa da família de Davi, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Também lemos em Malaquias 5:2, E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. Nosso Senhor foi colocado num coxo para a ração dos animais. Não se tratava de um objeto, de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas 2:21. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judeia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais quanto à alimentação, à proteção, à saúde mental e física e principalmente à vida espiritual. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, conforme Mateus 2, 13 e 14. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Até que, mais tarde, juntamente com os seus pais, ele voltou para a terra de Israel, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei, conforme Lucas 2:46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2:46. Nesta idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, que é conhecido como Bar Mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Avibe, porque nele saíste do Egito.
ninguém apareça vazio perante mim. A festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do teu campo o teu trabalho, 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Êxodo, capítulo 23, versículo 14 a 17. E ainda, capítulo 34 a 23. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor, Jeová, Deus de Israel. E ainda lemos em Êxodo 34, 23. 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, nas festas dos pães asmos e nas festas das semanas e nas festas dos tabernáculos, porém não apareça vazio perante mim. Deuteronômio 16 e 16. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para as suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginavam que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. A juventude de Jesus. Dos 12 anos aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido, conforme Marcos 6 e 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por estes anos, quando chegou a idade que o seu pai estabeleceu para iniciar o seu ministério. Ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. A criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. O tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de São Lucas, capítulo 2, 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, esta foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Conforme Lucas 2,52 nós lemos: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus.
pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. E partindo dali, chegou à sua terra. Os seus discípulos o seguiram. E chegando sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João, capítulo 1, versículo 14. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para os seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de Nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Observando o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter esta consciência de que está sob sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os seus filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar a predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração. Porque Maria, ela percebia quando Jesus falava: revela uma personalidade discreta e não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. O Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Meus caros irmãos e internautas, a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais e em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Meus caríssimos irmãos, aqui concluímos a 12ª aula do segundo trimestre de 2023, sobre o tema Criando Filhos Saudáveis.
Queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir ou nos ouvir. E agora queremos abençoá-los com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. E, em nome do Senhor Jesus, sejam todos abençoados. Amém.